E aí a gente bota, porque vem tudo cru, né? É. E aí coloca fresco, então coloca lá pra cozinhar. Ai, vem cru na mesa. Ai, meu Deus. É isso que dá mais impressão ainda. Que aflição. Recebe um negocinho lá, assim, com 3 cérebros, assim, eu olhando assim, tipo, gente, esse negócio é cérebro mesmo? Eu não posso nem olhar, como é que eu vou comer isso? A rã vem pulando na mesa. Olá, viajantes, aqui é a Manu. E aqui é o Mac, sejam muito bem-vindos ao ViajaCast. E hoje a gente vai falar de um lugar que a gente nunca falou aqui no podcast. Um lugar um pouco longe e eu vou falar pra você, muita gente tem um pensamento já pronto quando fala desse lugar. Esse lugar eu só ouvi falar, principalmente profissionalmente. Muita gente na parte profissional da minha área fala sobre esse lugar. E só que eu tenho uma visão muito limitada, né? Então vamos explorar um pouco mais pra quem conhece. Eu acho que somos todos limitados, viu? A gente vai falar sobre a China. E pra falar sobre a China, nada melhor que alguém que já viveu lá, já trabalhou lá, já teve várias experiências na China. Seja muito bem-vinda, Joana. Oi, gente. Agradeço aí pelo convite. A Joana que viveu aí na China por Foi um ano, Jo? Foi. Eu passei 2 meses mochilando e depois eu morei e trabalhei por 1 ano. Lá, ela viveu 1 ano lá na China, viveu várias experiências. Inclusive, essas experiências tá rendendo um livro que tá aí pra ser lançado. Ela tá na briga pra lançar, que ela falou aqui já pra gente. Acredito que no momento que os ouvintes estiverem ouvindo esse podcast, vai ter sido lançado. A gente espera, a gente assim pede. Se a Jo mandar o link pra gente, a gente coloca aqui na descrição. Então, caso vocês estejam ouvindo agora, corre lá na descrição que vai estar o link, se esse livro foi lançado. Se não, vai lá na rede social da Jo e cobra ela. Cadê esse livro, Jo? Bom, então vamos falar da China? Partiu? Partiu. Manu, e se eu disser que quem tá ouvindo esse episódio agora tá atrasado? Mas como assim atrasado? É que esse episódio foi publicado 1 mês atrás. Nossa, mas onde tava esse episódio, então? Ele tava na comunidade VIP do ViajaCast, a comunidade onde a galera recebe com 1 mês de antecedência o episódio. E além de tudo, tem aqueles conteúdos exclusivos que a gente faz. Ah, tá. Mas como é que eu faço pra participar dessa comunidade VIP? É fácil, basta acessar viaja.link/VIP. Uau, sensacional. Falando em comunidade, como é que tá legal o nosso grupo no Telegram, né? É verdade, é muito legal ver a galera interagindo com a gente. E eu acho interessante é que a gente se sente mais próximo dos ouvintes. Mas você lembra qual que é o link, né? Claro, Como é que é mesmo? É viaja.link/grupo. Simples assim. É que eu só lembrava do simples assim. Pera, tá gravando? Tá gravando, você não sabia? Nossa, então eu vou aproveitar pra falar pra galera que tá ouvindo aí. Além de vocês continuarem compartilhando os episódios do ViajaCast, existe uma outra maneira de contribuir. Sim, se a pessoa gostou desse episódio, quer ajudar a gente, ou ela participa da nossa comunidade VIP, ou ela pode simplesmente mandar um Pix pra gente. Um Pix é interessante, é bem rápido, inclusive. Qual que é o nosso Pix? É pix@viajacast.com.br. Manda um Pix lá pra gente agradecendo aí, ou até sinalizando, porque lá dá pra mandar mensagem. Escreve lá qual que é o episódio que você gostou e que incentivou você a mandar esse Pix. Partiu pro episódio? Partiu! Setting 1012, and it gets making a 1,250 ViajaCast. Jo, de antemão, como você foi parar lá na China? Nossa, Manu. A China era um destino que eu desejava conhecer. Desde quando eu planejei meu mochilão pelo mundo, a China, a Mongólia, a Índia, a Rússia eram países que, assim, com certeza, não importa como é que eu vou fazer, eu vou chegar lá. E era muito lugar de curiosidade, né? Eu falei, cara, que país é esse que a gente focou pra falar aqui no Brasil? E aí eu segui viajando. Aí depois de quase 1 ano e meio na estrada, eu já estava no Sudeste Asiático. E aí eu vi que, bom, isso aqui eu vou dar para eu colocar, né, materializar esse desejo de ir para a China.
E aí eu meti as caras e fui fazer o mochilão. Você falou que você ficou 1 ano lá, né? Mas você ficou 1 ano sem sair de lá? Sem sair, porque eu fui fazer o mochilão primeiro. Aí eu passei 2 meses viajando. E aí durante o mochilão eu conheci várias pessoas. E eu usava muito a plataforma do Couchsurfing. Eu fui hospedada por muitos expatriados que estavam por lá. E aí, através dessas conexões, eu descobri aí essa oportunidade de trabalhar. Só que aí eu saí do país, eu mochilei por 2 meses. Eu saí, segui viagem, que eu tinha planos, né, de ir para a Rússia, que era pegar a Copa do Mundo na Rússia. E aí, encerrar a viagem lá. E aí, depois que eu saí, eu comecei a aplicar para vaga. Depois que eu consegui, né, fechar o emprego, 6 meses depois eu voltei. E aí, voltei para trabalhar. E fiquei 1 ano lá. Ah, então você voltou com visto de trabalho. Ai, que legal. E você foi trabalhar com o quê, Jô, na China? Eu trabalhei como professora de inglês. Olha, que interessante. Mas aí você dava aula para chineses. Para chineses, entre 3 e 12 anos. Ah, para crianças. Ai, que bonitinhos! Porque eu já vi alguns mais velhos, eu não sei como é com criança, mas é muito engraçado o chinês falando inglês. Eles têm dificuldade com algumas palavras, é porque não tem no vocabulário deles, né? Eu imagino criança, então. Eu gostava, eu prefiro até do que dar aula para adulto. Eu já dei aula para adultos chineses particulares, mas eu prefiro muito mais dar aula para criança. Tá, e aí você acabou então ficando 1 ano só trabalhando e aí você aproveitou para fazer turismo, é isso? Não, eu fiquei só trabalhando. E aí, durante esse período que eu tava lá, eu fiz uma imersão na cultura, né? Aproveitei, assim, ao máximo estar no país, vivendo as relações, estudando a China, para entender todas as minhas experiências, o que significava aquilo que eu estava vivendo. Então, praticamente, eu viajei para alguns lugares, né? Inclusive, eu também saí, eu fui passar um feriado nas Filipinas durante esse período. Mas esse 1 ano eu estava estudando chinês, eu estava totalmente mergulhada na China. Caralho. Na imersão. E, Jô, já que antes mesmo da gente começar a falar sobre o que você aprendeu lá na China, né? Eu gostaria que você falasse pra gente como que era a sua visão antes mesmo de chegar lá. Porque a gente tem aquele Você tinha preconceitos. Um pré-estabelecido, né? Antes de entrar num lugar… Isso é normal do ser humano, né? Sim, Manu, tem uma coisa, né? É que o que a gente conhece da China, aqui no Brasil principalmente, é uma visão… A gente conhece a China a partir do olhar dos europeus e dos norte-americanos, né? E eles têm uma visão peculiar da forma de olhar outros povos. Então, é sempre de um lugar onde eles são, né, superiores e o resto do mundo não. E todo mundo é inferior a eles, né? É uma visão meio imperialista, né? E aí, imagina, eu costumo te falar, né? Resto do mundo, não é resto do mundo, é todo mundo. Então, eu conhecia muito pouco. Como o Mark falou, eu trabalhava na siderúrgica, então o que eu conhecia da China era que os chineses estavam dominando o mercado, estavam derrubando o preço de commodities, eles estavam, né, enfim, o desenvolvimento era muito, muito rápido, né, muito tecnológico. Eu tinha uma visão preconceituosa em relação a, né, é um partido comunista, na verdade, é um partido comunista, então é um país comunista, que isso é um grande mito. Não necessariamente, são esquisitos, eles não têm modos. A visão que eu tinha era com base nessas narrativas que são contadas, né, pelos europeus e norte-americanos, enfim, que é o que a mídia nossa aqui propaga. Então, era uma visão muito limitada, eu digo assim, é uma visão, na verdade, muito rasa em relação aos chineses, porque só fala em relação ao que a gente vê com o olhar ocidental, sem contextualizar. E aí, sem contextualizar, isso perde significado, né? Fica muito no raso, só no julgamento. Fica mais depreciativo do que é, na verdade, né? A gente tá vendo com outros olhos. É verdade. Exatamente. E aí, você descobriu o quê? Uma coisa que, tipo assim, você estando lá, você falou, ah, meu Deus, não é bem assim. Tem alguma coisa que, tipo, te deu um clique? Os primeiros tapas na cara. Cara, olha, o primeiro tapa na cara, inclusive eu conto isso no livro, porque pra mim, assim, pra muitas pessoas pode ser que seja nada, né? Mas pra mim foi muito, assim, foi muito marcante. Foi quando eu vi o mapa mundi na China. Ah. Por quê? Então, quando você olha o mapa da China,
Quando a gente olha o mapa, né, sei lá, na Europa, aqui no Brasil, enfim, no Ocidente, a gente vê o que no centro? A gente vê, tipo, uma laranja descascada, só que no centro tá a Europa, e aí, né, de um lado tá as Américas, né, aí tem lá a África embaixo, aí tem, né, a Ásia, enfim. E aí, lá onde a gente vê a Europa, o que tem é a China. Eles se centralizaram no mapa. E aí ficou... Eles olham a partir da perspectiva centrada neles. E a gente olha a partir da perspectiva centrada nos europeus. Caramba! Que da hora. Engraçado que eu nunca tive contato com mapa assim. Mesmo na internet, alguma coisa assim, eu nunca tive um contato. Pois é, e tem uma razão pra isso. Por que a gente nunca teve contato, né? Porque por causa dessas narrativas. E aí tem uma outra coisa, aí, bom, eu vi esse mapa, né? E aí eu não acredito, tipo, que é isso? Eu fiquei acho que uns 2 minutos, assim, observando. E aí eu fiquei com aquilo ficou ressoando, né? Eu falei, nossa, olha que louco, né? Eu ficou ressoando, e aí um tempo depois, na aula de chinês, eu fui aprender como é que falava China em chinês. E aí se chama Zhongguo. Gente, bom. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Só que é o seguinte, Guo significa país. Ok. E Zhong é a palavra que você pode dizer centro, que você pode dizer que está, tipo, na superfície. E aí, na tradução literal, é país do centro. Não. Se for considerar as traduções antigas, é império do centro, né? E aí, hoje a gente fala país do centro. E aí eu digo, claro, óbvio, é isso. Por que não? Por que vai ser diferente, né? Por que vai ser diferente? É uma cosmovisão de mundo diferente. Então, isso foi meio que um ponto de partida que eu falei assim, bom, eu preciso olhar a China a partir desse lugar. E não a partir do lugar eurocentrado. Então, pra mim, esse foi, assim, o primeiro tapa na cara. E assim, ó, você sabe de nada, menina? Fica aí aprendendo só as coisas eurocentradas. Mas é verdade. Mas eu né? imagino, porque só de você bater o olho no mapa, ele vai causar uma estranheza, porque a gente já tem essa visão desde pequeno de como que é o mapa, né? O Brasil tá ali na esquerda, embaixo dos Estados Unidos, a Europa meio que no centro e a Ásia à direita. E é isso, sempre foi isso. Então, você imagina, se olhar um mapa diferente disso, é muito estranho. E como eu nunca tinha pensado nisso, porque esses dias mesmo eu vi um meme, né, na internet, do tipo, como que é o mapa nos Estados Unidos, né? E aí só tem eles no mapa, não tem mais ninguém. Porque o americano só enxerga eles, ele não sabe que tem mundo, né? E eu achei engraçadíssimo, mas é muito real, porque quando eu estive lá, eu tive essa sensação que eles não tinham noção do resto, de todo o mundo. Que só existia eles, sabe? Do tipo, não tinha noção nenhuma. Igual, a gente tem conhecimento de outros países, pelo menos o mínimo a gente tem. E ali parecia, eu tinha essa sensação que as pessoas falavam assim, só existe os Estados Unidos, né? E aí, cara, eu pensei nisso neles, por que eu não pensaria isso da China? Pois é, mas tem uma coisa, né? Que isso foi um grande clique pra mim, que foi assim, bom, o fato de eu nunca ter me questionado para essas outras possibilidades significa que eu considero aquilo que eu vivo, aquilo que eu enxergo como a única forma de existência no mundo. Sim. Então eu comecei a fazer várias analogias. Porque, bom, eu cheguei na China depois de 2 anos viajando por vários países, né? Eu cobri praticamente, assim, toda a Ásia, né? Poucos países que eu não rodei. E eu já estava com esse processo eu chamo de descolonização, né? Eu estava com esse processo de desconstrução dessa visão eurocentrada, tipo, bem avançada. Quando eu fui pra China, o processo meio que, tipo assim, tudo se conectou na minha cabeça. E eu falei assim, mas gente, é óbvio, só que como eu só tenho no Brasil uma única narrativa, uma única perspectiva de ver o mundo, eu passo a considerar aquilo ali como universal. Uma verdade. Como uma única forma. Sim. Isso limita a gente até de compreender aquilo que é diferente da gente. Exatamente. Isso limita a nossa forma, a nossa mentalidade. Tipo, a gente fica com a cabeça assim muito, né, uma perspectiva muito limitada das coisas. Então isso assim foi tipo, nossa senhora, olha a China. Olha a China vindo aqui só pra me dar umas lições. Que da hora. Eu acho que isso que você tá relatando é meio que eu considero como ápice que a viagem pode trazer pra uma pessoa. Você, não necessariamente, você teve essa epifania na China, mas você falou que já estava em desconstrução no caminho, porque conforme você vai viajando e visitando outros povos, você vê que eles às vezes não consideram. Tudo que você pensa que é verdade, pra eles não faz nem sentido. E aí você vai falar com uma pessoa local, você vai se comunicar e você vê que a pessoa não compartilha com nada com você. Você fala, peraí,
eu tô certo, ele tá errado, quem tá certo? Ou ele que tá certo, eu tô errado. Então você descobre que não existe certo e errado. Existem formas de ver o mundo, né? E isso é uma mágica que eu adoro da viagem. Eu gostaria que todo mundo conseguisse ter isso. Mas é muito difícil, né? Só quem busca encontra, né? Quem não busca não vai encontrar isso. E tem uma coisa assim, sabe, Mark, que é esse conceito de certo e errado, isso é muito predominante nas narrativas europeias e norte-americanas. Porque na convivência com os chineses, aquilo que é diferente, aquilo que não é semelhante, eles trazem como são as diferenças. Eles não tratam como errado, eles tratam como diferente. Ele não trata como errado, como diferente. Então, por exemplo, nas relações, né, com os meus amigos mais próximos, principalmente no trabalho, em vários momentos eles pontuavam algumas falas minhas, tipo isso que eu falei, né, o resto do mundo. Isso é tipo, é claro, é tipo muito europeu, muito colonizado, né? E às vezes eu falava assim, nossa, mas vocês não sabem isso. E aí eles falavam assim, nossa, é porque é diferente do seu país, né, da sua cultura. E você tem dificuldade de entender a nossa cultura, né? E aí eu ficava assim com minha cara de tacho. Tomando tapa na cara. Um tapinha de luva branca, sabe? Um modo bem educado de falar, você não tá compreendendo a gente, na verdade. Caraca. Assim, nossa, mas isso é tão simples, como é que você não consegue entender? Aí eu ficava assim, aí eu já tava assim, tipo, nossa, eu acho que realmente, assim, o problema sou eu. Desculpa, volta a fita, eu não falei isso. Dá pra desfalar? Não, e teve uma coisa que foi assim, ó. Quando a minha professora de chinês falou, né, das traduções, né, tipo, país do centro e tal, e eu fiquei com minha cara assim, eu falei, como assim? Mas peraí, né? E falando. E aí ela virou pra mim com a cara de desdém, falando assim, tipo, mas por que você tá espantada? E aí porque é diferente. E aí eu já, né, aí na hora eu falei, bom, não vou nem falar, porque vai ficar até feio pra mim se eu disser que o Brasil não tá no centro no mapa que eu vejo no meu país. Pois é. O meu próprio país não tá no centro. Porque a gente é colonizado, né? E a gente sendo colonizado, a gente acaba priorizando quem colonizou a gente. Escolher o canto que a gente ia ficar. Ô, Jô, e assim, você tinha falado pra mim que você teve que aprender a trabalhar com eles, né? E aí minha cabecinha ficou pensando, o que ela teve que aprender? Será que é o ritmo, não sei, o jeito que eles trabalham? A língua ela falou que ia aprender, tava estudando. Porque imagino que deve ser fácil, não. Mas eu queria saber o que você quis dizer com isso, quando você falou que aprendeu a trabalhar. Assim, essa pergunta é muito ampla, né? Porque, assim, tiveram várias coisas. Primeiro é que, assim, cara, uma população que parte desse lugar de se ver no centro, né? Um país de 1,bi, um país de pessoas e um país que vem com esse processo de desenvolvimento, né, muito rápido e muito recente, eles têm uma visão, assim, uma forma de enxergar, né, e de lidar com situações diferentes, por exemplo, do que eu estava acostumada. Então, eles tinham uma coisa que era o ritmo de trabalho. Né? Tipo assim, chinês é para o trabalho. Ok. Por que você não vai trabalhar? Eles têm uma relação com o dinheiro diferente do que eu tô acostumada no Brasil. Então, assim, tudo é dinheiro. Tudo é... Chinês adora dinheiro. Nossa senhora, tudo é dinheiro. Tudo. Trabalho é uma coisa, assim, muito cartesiana. Olha, são 40 horas semanais. Não tem esse negócio de que você vai entrar meia hora antes e sair, né, meia hora depois. Não, são seu horário de 1 até as 9. E aí, eles querem controlar exatamente o que você vai fazer nesse período. E não para, né? Não para. Tipo assim, produtividade. Eles são disciplinados. Como assim? Você não tá fazendo o quê? Eu não sei se são disciplinados. Eu não sei se disciplinado é a palavra. Ok. Mas eles têm uma coisa que, assim, foco no trabalho. Existe a entrega, existe a meta, existe o resultado para ser atingido. E aí, eles focam naquilo. E aí, todas as outras coisas viram coisas secundárias. Assim, isso não é foco. E aí, aqui no Brasil, as relações, elas, no trabalho principalmente, elas são muito pautadas no afeto. Né? Então, assim, você negocia com base no afeto, porque você se torna melhor amigo do seu chefe e você tem uma boa relação com seus colegas e as coisas afetivas se misturam com as coisas do trabalho. Sim. E o chinês do trabalho, não, toma lá da cara. Bom, aqui, ó, o combinado foi esse, você entrega isso que foi combinado, eu vou te pagar isso.
E acabou, não tem esse... Sua vida pessoal não tem jeitinho. nada a ver com o trabalho, né? Tipo assim, se eu tenho filho, não me interessa. Não é seu. O contrato é Não esse. faz filho, né? É isso, porque eles têm uma estrutura, por exemplo, essa questão do filho, isso é um ótimo exemplo. Assim, estou falando de uma realidade daquilo que eu convivi, né? Uhum. Sim. Não dá pra dizer que toda a China é assim, porque para cada região isso difere muito. Sim, com certeza. Mas assim, por exemplo, os filhos, eles são cuidados pelos avós. Porque na dinâmica da estrutura familiar os filhos se casam, constituem uma nova família, ou eles vão morar onde os pais moram, né, para cuidar dos pais no processo lá da aposentadoria. E os pais vão cuidar dos filhos para que eles possam trabalhar e sustentar a estrutura financeiramente, a estrutura familiar. Ok. Ele é tudo envolvido no trabalho, né? É tudo em volta do trabalho. Não é à toa, tá sendo um paralelo com o que você tá falando, não é à toa que a gente vê aqui, por exemplo, muito negócio aqui na Europa, na Itália, de chinês, de japonês, inclusive, não só chinês, que eles trabalham, eles moram no negócio, praticamente. A casa deles é lá. Você vê crianças dentro do negócio, por exemplo, lojas de... Tipo o 99 que tem no Brasil, aqui tem muitas essas lojas aqui comandadas por chineses. Ou por japoneses, não sei. Orientais. E aí você vê crianças brincando. Elas passam um dia lá dentro, os pais estão trabalhando. O horário dessas lojas são maiores do que o comum. Então eles trabalham até mais tarde, abrem mais cedo, mais tarde. Você vê que tem um paralelo com o que você tá falando. Eles também são muito trabalho, mesmo quando eles vão pro exterior. Sim. Por exemplo, uma das minhas colegas, né, de trabalho, ela já estava, enfim, naquela época ela estava se organizando para ter um filho. Então, os pais já tinham se mudado para a cidade. A família do interior, mas eles decidiram ir para Hangzhou, que é uma cidade grande, né? E aí, eles já tinham comprado um shopping de frutas, né? Tipo hortifruti. É muito comum também que eles, né? O empreendedorismo, ele é muito incentivado na China. E aí ela já estava meio que se organizando, tipo, já estava com o prazo dela contado dentro da empresa, né, dentro da escola. Ela não ia trabalhar ali para sempre, porque quando ela tivesse o filho, ela ia tomar conta do negócio, ela e o marido dela. E os pais tudo lá dentro. Então, acaba que a estrutura familiar é que dá conta de dar o suporte que o indivíduo precisa. Então, desde a parte financeira, desde cuidar dos filhos, desde a educação, desde tudo. Engraçado que isso não conversa com o comunismo, né? Nem um pouco. Então, pois é. Mas sabe uma coisa que é interessante, assim, né? Que a China não é um país comunista. Vamos entrar nesse assunto. Não é, porque não tem nada a ver. Porque, então, eles se autodefinem como um país socialista chinês. Ok. Enfim, eles se definem como socialista chinês. Só que o partido que hoje, né, o maior partido da China é o Partido Comunista. Ter um partido comunista não significa que o sistema econômico ele é com base nos conceitos comunistas. Sim. Até porque falar de conceito comunista tem que ver dentro do conceito, né, do comunismo, o que se define comunismo para poder entender o que é China. Mas se for considerar, por exemplo, meios de produção, enfim, algumas pessoas que eu sigo aí que falam sobre a economia da China e falam que a China não tem os meios de produção comunistas. Porque eles são abertos, né? Eles comercializam com o externo, com os outros países. Eles têm esse comércio aberto, praticamente um livre mercado, quase. E só o que ela falou de desenhando a família... E se tem incentivo pra pessoa empreender, vai mais pro capitalismo até. Eu não sei muito conceitualmente o que seria comunismo, tá? Até pra dizer assim, eu não sei muito. O que eu aprendi na China, e aí eu também não tô dizendo que isso é questão de ser comunista ou não, mas, por exemplo, a China hoje tem, dentro do país, você tem várias empresas internacionais. A Apple é muito famosa na China. Gente, tem um escritório, tem uma loja da Apple no Tibete. Sério? A galera vai até o Tibete comprar iPhone. Pois é. Não, gente. Mas é porque, então, aí quando eu fui no Tibete, eu achei que eu ia encontrar um vilarejo. E quando eu fui na capital Lhasa, cara, tinha um shopping, sabe? É claro que você tem uma atmosfera diferente do que Xangai, jamais. Mas você tem Nike, você tem The North Face lá, você tem Apple, você tem as outras franquias chinesas, você tem a infraestrutura, né? A China é um país com foco em muita infraestrutura. Então, assim, qualquer coisa que a gente vá tentar encaixar a China, e se a gente for fazer isso com base no que a gente conhece do Ocidente,
a China não vai encaixar. Não cabe na caixinha. Dizer que a China, por exemplo, é capitalista, não cabe, porque a gente tem uma cabecinha departamentalizada. Sim. Ou é direita ou é esquerda, ou é comunismo ou é socialista. E a gente nem sabe os conceitos, às vezes, porque a gente só sabe um conceito, que é aquele que foi definido, né, muito provavelmente com base em algum autor, sei lá, americano, porque é normalmente isso que a gente vê, né, ou europeu. Então a gente não sabe isso, e assim, a gente tem que estudar para poder entender o que é. O que eu sei é algumas coisas que eu estudo, quem estuda a China, né, mas não tô aqui, não sei explicar, mas eu para poder para poder entender e não colocar a China nas caixinhas da minha cabeça. E você falando agora, eu tô aqui pensando, minha cabeça explodindo, né? Mas, não, eu fico pensando, porque a gente automaticamente faz isso com pessoas. Por que a gente não faria com países, né? De colocar em caixinhas, rótulos e definir aquilo. Sendo que às vezes nem a gente sabe a definição certa para aquilo. Realmente, eu também entendo pouquíssimo sobre essa parte social, né? Tipo, estudos de política e tudo mais. Mas tudo que a gente enxerga fora é totalmente diferente do que você tá falando. Então, minha cabeça tá explodindo aqui. Você falando, eu falei, caramba, Apple lá no Tibete. Eu falei, caralho, mano, como assim? É que tendencialmente a gente tenta colocar tudo como 0 e 1, né? É uma coisa ou é outra, mas não é bem assim. O mundo não é assim, as pessoas não são assim. A gente não existe só 0 e 1, existe uma gama, né? Um range muito grande. Nossa, é 0.1.1, 0.1.1.2, 0.1.1,5. Tende ao infinito, não tem. E a gente não tem como julgar, principalmente por não ter experiência. Legal que você teve a oportunidade de ter experiência lá mais de uma vez, né? E isso faz com que a sua visão vá ampliando. Viajar é isso, né? Abrir seus olhos, ampliar sua visão, pra você descobrir que você não sabe nada, né? Que é a grande verdade. Sabe uma coisa que eu lembrei, assim, que é muito também curioso, né? Uma coisa também que eu tinha antes de chegar na China, era assim, é tudo bloqueado, a internet é bloqueada porque eles são oprimidos, a população é oprimida, isso e aquilo, né? Esses negócios aí. Por quê? Porque assim, as empresas americanas, elas não têm acesso, logo aquele espaço, ele é alguma coisa negativa. É muito louco isso, né? E eu tava nesse lugar também antes de ir pra China. E aí, quando eu tava lá, eu ficava assim, tipo, cara, na verdade, é isso, né? Eu já tava na Ásia. Gente, na verdade, Instagram é uma empresa privada, né? Que hoje faz parte do Facebook, mas não é uma marca ocidental que ela só é popular em alguns países. No Brasil, como a gente acha que o mundo inteiro e não é. Verdade. Exatamente. O Facebook também. O Facebook, ele é uma empresa privada que oferece esses serviços, né, de uma plataforma, enfim, de rede social, mas que não são todos os países que essas duas plataformas são populares. O WhatsApp também. Só que são ferramentas que no Brasil, por alguma questão, se popularizou. E aí a gente parte do pressuposto de que quem não tem isso está perdendo. E aí, quando eu cheguei na China, eu falei assim, eles têm as próprias plataformas, né? E aí tem o WeChat, eles têm o Baidu, enfim, eles têm o Qi, que é tipo como se fosse o YouTube, eu nem sei se pronuncia assim, né? E são plataformas que oferecem recursos e praticidade muito superior a Instagram e Facebook. Sério? Tá vendo? Só não é popular aqui, né? Pois é, aí agora o TikTok ficou popular aqui, né? As pessoas estão percebendo, assim, tipo, o rolê que é a China, eles têm... E outra, a China, como eles são, né? Eles se veem no centro, então eles têm as particularidades deles. E é um país que eles não perdem a tradição, né? Eles sempre voltam para a origem, para a história. Eles estão sempre conectados com uma história. Eles não nasciam agora. Tipo Brasil, a gente só se considera que nasceu a partir da chegada dos portugueses. Sim. A gente nem sabe o que acontecia antes, porque a gente não tem registro. Sim, não sabe nada. Não, ela não se considera que ela existe a partir da chegada dos ingleses, né? Então, eles estão sempre assim, bom, nós somos únicos. E aí, o que a gente entende o nosso povo, então a gente sabe das nossas necessidades. Então, as coisas que são oferecidas são com base nas necessidades do que a população consome. Caramba. Isso era muito, por exemplo, na escola, logo nos meus primeiros meses, eu fui treinada para entender qual era o método que eles
gostariam de aprender. Que tinha momentos que eu sentia assim, cara, eles estão usando o meu conhecimento, tipo assim, a minha fala, né? O meu skill do idioma, mas para estar dentro de uma metodologia que é o que para eles é o que funciona. E aí, dentro disso, conhecendo um pouco mais da forma como eles funcionam, como é que eles pensam, as particularidades, eu fui botando um pouco da minha personalidade ali também, né? Então, os chineses, eles têm um mundo, gente, e com ferramentas muito melhores do que a nossa. Caramba. E ainda tem mais, né? O WeChat, por exemplo, se a gente tivesse oferecesse os serviços que o WeChat oferece, no nível que o WeChat oferece, a vida do cidadão brasileiro estaria muito mais prática, muito mais fluida do que a gente é hoje. Não, é que eu já ouvi falar que esse WeChat, ele tem tudo, né? Ele tem pagamento, tudo uma coisa só. Tudo. Até a renovação do meu visto eu fiz pelo WeChat. Caramba! Caralho, pelo WeChat. Eu agendei no WeChat e fui lá. É uma coisa assim, tipo, muito prática, muito prática. Com 2 cliques eu faço tudo. Então. Um clique para abrir, o outro para enviar, o outro para confirmar, o outro para transferir dinheiro. É assim. Pra que eles vão querer o WhatsApp se tem um aplicativo muito melhor? É aquele negócio, né? Sem invejar a coisa pior, não tem como, né, gente? Mas, beleza, a gente tá cruzando uma distância muito longe, né? Mas não precisa ir tão longe, assim, até pra você ver algumas diferenças. Você tinha falado da questão de, mas é porque ele tem um mundo lá deles, do jeito deles, e a gente, como não é igual ao nosso, a gente acha que eles estão perdendo, né? Mas eu tava conversando esses dias com um italiano e ele começou a falar de coisas antigas, de redes sociais antigas. E eles falaram o nome de uma rede social que eu não sei qual é que é. E aí eu perguntei pra eles, mas vocês conheceram o Orkut, né, que foi muito famoso no Brasil? Eles não sabiam o que era, tá ligado? Eles nunca ouviram falar. E pra um brasileiro, né? Como nunca ouviu falar um Orkut, né? Você nunca mandou um depoimento? Nostalgia, tipo, nossa! Conta uma fase da nossa vida. E pra eles eu tô falando de Itália, Europa, que não... Eu tenho descendência italiana, então tem muito italiano no Brasil. E mesmo assim já são 2 mundos, né? Por quê? Porque popularizou no Brasil e não popularizou aqui na Europa, e beleza. E agora quando a gente passa pra essa outra linha que tá mais longe ainda, tá mais separado fisicamente, é lógico que vai ser um outro mundo, uma outra coisa. É que a gente é cego pra isso, né? Eu tenho um outro exemplo, inclusive. A gente tem uma amiga que mora na Dinamarca e ela falou assim que eles usam muito mais o SMS do que o WhatsApp. Sim, os Estados Unidos também. O pessoal usa SMS há muitos anos. Quase na Rússia, eles não usam WhatsApp, usam Telegram. Então. E ali tem uma parte ali da Europa também que eles usam muito o Telegram. Tem uma coisa também, né, gente? Que assim, a gente que viaja muito, uma coisa que a viagem, ela potencializou isso que eu já tinha. De ficar mais a par dessas questões geopolíticas, né? E questões de economia. Não é ser especialista, mas, cara, isso impacta, influencia totalmente na nossa forma de ver o mundo. Sim. E da forma como nós somos lidos. E tipo assim, tornar-se consciente, né? Fazer política é isso. Viajar é político, né? E assim, quando eu tô conversando com pessoas que elas são muito resistentes, né, ao diferente, e a China representa esse diferente, eu costumo dizer assim, cara, já imaginou se, né, assim, sei lá, pensando num processo de colonização que os europeus ocuparam, sei lá, 80% do território em algum momento aí da história, e que até hoje essa influência, né, tá aí permeando o nosso dia a dia? Sim. Imagina se eles tivessem chegado na China. Porque imagina se eu não tivesse a oportunidade de ver o mapa com a China no centro para fazer toda uma reflexão, gente. Imagina se a China fosse colonizada no mesmo nível que a gente foi. É o perigo da globalização, né? A gente tem que tomar cuidado para não virar uma coisa só, né? Imagina! Tipo, porque é isso, né? Essa narrativa aqui no Ocidente, né, que é uma narrativa universal, é como se dá uma ideia de que o que não é isso não é nada. E não faz a gente crescer. E é por isso que acho que a Manu falou a questão dos Estados Unidos. Por isso que hoje, quando eu olho para os americanos, eu tenho amigos, né? Enfim, lembro das minhas experiências lá, quando eu passei uma temporada lá. Eu olho assim, cara, isso aí que é uma questão de limitação também. Porque os chineses têm essa fama de que eles são limitados, de que eles não raciocinam, que são, né, robôs. Enfim, tem uma série de... Eu falei assim, gente, mas peraí. Do lado de cá também. Sim, com certeza. Eu enxergo essa limitação, inclusive aqui na Itália, conversando com o pessoal, porque normalmente a pessoa quer taxar você de limitado, né? Porque ela tá
se vendo, né? Teoria do espelho. E aí você começa a observar, você fala assim, bom, ela tá falando do que ela é cheia, né? A gente não fala no que não tem dentro da gente. Então, quando eu vejo essas pessoas taxando a gente de limitado, achando que no Brasil não tem tecnologia, por exemplo, eu olho assim pra pessoa e falo, caramba, meu, tipo, limitado é a pessoa, né? Tem hora que eu nem explico, sabe? Eu tenho preguiça. Não, e não é à toa que se eles fossem tão ruins assim, eles não estariam dominando boa parcela do mercado, por exemplo. Porque eles estão em todos os lugares, cada vez maior. E aí você vai falar que eles são limitados, é até meio burrice, né? Porque essa galera cresce e se expande muito rápido. E eu acho assim, hoje eu olho, né, toda essa questão aí do imperialismo europeu e norte-americano. Eu vejo a China como a força oposta para trazer equilíbrio. Uhum. Isso foi uma das... Tem outra coisa, né? Esse processo de trabalhar, por exemplo, quando eu estava negociando o contrato de trabalho na China, foi bem curioso, porque assim, aqui no Brasil a gente já tem uma legislação. Uhum. E aí a gente pouco tem espaço para negociar, né? Já estava definido uma série de coisas. Na China também tem, mas é muito mais enxuto e fica na negociação direta com o empregador e empregado. Então eu tive que negociar até os meus dias de férias. Que engraçado. Eu tive tudo, assim, desde quantos dias de férias remuneradas no ano eu tive que sentar para negociar com eles. Porque tem uma coisa, né? A China não foi colonizada pelos europeus da forma como a gente foi. A China não teve escravização da forma como a gente teve dos africanos virem. A China não teve esse processo do cristianismo dentro da estrutura de poder como teve no Brasil. Uhum. Então isso essas diferenças vão se manifestando no dia a dia. E a China teve o confucionismo, que é outro rolê, né? Por exemplo, a China não tem tantos feriados como a gente tem. Se eu não me engano, são 11 ou 12 feriados no ano. Porque a gente tem muito feriado religioso, né? Religioso. Maior parte. Sim. A maior parte do feriado são feriados religiosos. E aí, quando eu fui negociar o contrato, eu tinha que olhar pra tudo isso, porque eu ficava assim, eu vou emendar os feriados. Vou emendar os feriados, Joana. Que feriado, né? Vou emendar os feriados. Tá doida, mulher? E os feriados da China são tudo no domingo. Não, e os feriados são específicos, né? Acho que são 11 dias no ano, porque ainda tem o Ano Novo Chinês que ainda é um pouco maior. Uhum. E que ainda não é, uma compensação. E aí tem várias particularidades. E não necessariamente é feriado, às vezes é umas compensações. Bom, eu vou trabalhar nos meus dias de folgas aqui, e aí eu vou tirar esses dias excedentes junto com o feriado do Ano Novo Chinês. E eles trabalham de segunda a sábado, ou isso também muda? Não tem isso, esse negócio de estabelecimento de segunda a sexta e sábado, domingo, final de semana, essa convenção, isso é do Brasil. Olha, gente. Eu trabalhava de quarta a domingo, mas eu tinha colegas que trabalhavam de segunda a sexta, eu tinha outros que trabalhavam de terça a sábado. Então, assim, tem... Independente do dia da semana. Porque eles são sempre, em geral, sempre abertos. Vamos, fazendo um turno, né? Você trabalha tal dia ou não? Eu não sei. Eu acho que vai dependendo do negócio, né? Uhum. Do negócio. Eu acho que tem uma coisa, assim, ó. Primeiro a gente tem essa questão congelada, de segunda a sexta. Me dá uma sensação daquele, né, da narrativa cristã, lá, dos 5 dias de trabalho, e você lá descansa, vai, né? Enfim. Descansa, não sei o quê. A China não tem isso, mas assim, a maior parte das empresas que, né, escritórios trabalham de segunda a sexta e finais de semana são livres, mas isso não é a única forma. Eu acho que tem a ver para atender a necessidade do negócio. Ah, entendi. Do que for. Faz mais sentido. Isso não está, por exemplo, explícito não tem uma legislação que vá falar se você vai trabalhar as 40, que lá são 40 horas, né? Uhum. Você vai trabalhar as 40 horas de terça a sábado, de quarta a domingo, ou de segunda a sexta. Só que tem uma coisa que, assim, a relação que, como eu falei, né, que o chinês tem com o trabalho é diferente da nossa. É diferente em parte, né? Nem vou falar isso, é diferente em parte. Mas tem uma mesma dinâmica que a nossa desse negócio do trabalhar na máxima produtividade. E aí você leva para um lugar, assim, às vezes, de eu olhar assim, as pessoas estarem super cansadas o tempo inteiro pelo excesso de volume de trabalho. Entendi. Mas eu acho que tem uma relação com o dinheiro também, porque a pessoa quer ganhar mais. Sim, porque isso tem uma questão do dinheiro, né? Que o valor é por hora. Em muitos casos, o valor é por hora. Quanto mais você trabalha, mais você recebe.
Em alguns casos, não necessariamente, porque o chinês trabalha o tempo todo. Se você, sei lá, durante um período eu trabalhei num projeto específico para uma empresa colombiana para desenvolvimento de um fornecedor. E, cara, eu mandava mensagem, assim, porque sábado e domingo eu tava trabalhando. Então, às vezes, um sábado de tarde para tirar uma dúvida em relação a um produto que eu tava olhando. E eles respondiam 10, 11, 12 horas da meia-noite, 11 horas. É como se vendas estivesse conectado o tempo inteiro. No chat no chat lá do grupo de trabalho, é o tempo inteiro eles trocando, conversando, trabalhando. Caralho. Sabe o que é interessante? Eu assisti um documentário uma vez faz tempo, já no Netflix. Talvez você tenha visto, que era de uma empresa chinesa que ela ia para os Estados Unidos abrir lá. E aí falava desse choque cultural. É, engraçado até você viu o cara, o proprietário falando, era até meio pra gente, né, brasileiro. Chocante. Dá a impressão que ele tá sendo desprezível com as pessoas, mas ele tá falando, mas tem que trabalhar, tá reclamando aí, sabe? Tipo meio que assim, né? E aí mostrava exatamente esse choque cultural. Porque os chineses que tinham vindo ali, ou até aquela comunidade chinesa que morava ali, tal, eles privilegiavam eles pra entrar, porque eles já conheciam o ritmo de trabalho, né? E eles tinham um ritmo de trabalho, os americanos outro. E aí os americanos fazendo greve, porque era um absurdo que eles estavam fazendo eles trabalharem, enquanto os chineses quietinhos lá, trabalhando, bonitinhos. É o American Factory. Esse mesmo. Descobri recentemente que foi o Barack Obama que patrocinou, né, Cara, esse negócio é muito curioso. Eu, assim, tem muita coisa ali que eu ficava, cara, é igualzinho. Mas é igual. Não, Sério? eu ficava assim, gente, é muito igual. É muito. Umas nuances assim que eu ficava assim, gente, eles captaram assim, tipo, as nuancezinhas, assim, que é justamente essa diferença da cosmovisão que a gente tem, que os chineses têm, né? Tem uma coisa, gente, que na China também eu aprendi, que é assim, ó, o capital vai ser sempre o capital. Tudo na nossa vida, o capital é o ponto de partida. E não adianta botar na conta do Partido Comunista, do sistema capitalista, né? Existe uma questão que é o capital e que isso gera uma precarização do trabalho muito forte. Então, as pessoas falam assim pra mim, mas na China as pessoas trabalham como escravos, condições precárias de trabalho, não sei o quê. Bom, e isso é um ponto que eu não vejo diferença em relação ao Brasil. A diferença é que aqui, como eu falei, que a gente tem as relações, o afeto misturado nas relações profissionais, a gente romantiza, a gente naturaliza a escravização. E a gente não reconhece o nosso sistema de escravização do trabalho e precarização, mas a gente reconhece o do outro. Claro. Tipo assim, sabe? Tipo, porque eles, coitados, e a gente não. A gente galera morrendo de todos fome os direitos aqui do mundo. Então, né? E aí a gente fica assim, ó, mas pra ser bem honesto, isso porque eu era estrangeira, então eu tinha esse lugar de acessar alguns privilégios de status por ser estrangeira no país. Então, minha remuneração ela era diferenciada em relação aos chineses. Não significa que os chineses ganham pouco, né? Significa que o meu salário era maior do que o deles, pelo fato de eu ser estrangeira. E também o status me dava algumas regalias, né? Tipo, bom, depois do meu horário de trabalho eu não respondo mensagem. E ponto, não respondia. Enquanto eles se sentem na obrigação de responder. Eles não se sentem na obrigação, isso faz parte do rolê todo, dia a de dia. responder. Que louco isso. Do dia a dia. Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando no Brasil, eu não tenho essa regalia. Como é que dentro da empresa brasileira tu vai dizer pro seu chefe, né? Assim, você não vai dizer, mas vai estar posto que isso não é o que se espera de um funcionário. Como assim você não vai responder seu WhatsApp? Tô te perguntando aqui, né? Tá lá implícito e que eu duvido muito, né? Eu não posso afirmar, mas não acho que seja muito diferente nos países, por exemplo, da Europa ou dos Estados Unidos, apesar que eu aprendi, por exemplo, com os americanos que eu conheci e alguns europeus que eu conheci, me distanciar mais do trabalho, não ficar me deixando ser tomada pelas questões do afeto. Colocar um pouco mais de limites, porque eu acho que eles colocam isso de uma forma melhor do que a gente aqui no Brasil. A gente praticamente fica tipo irmão e tá lá daqui a pouco fazendo tudo pela empresa sem receber R$1 a mais. Sim, ganhando o pior salário da empresa, você é o mais escravo. Ganhando o pior salário, exatamente. Até porque nossos salários aqui são inferiores em relação ao nosso custo de vida, na proporção em relação, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos. Com certeza. Muito inferior. Pois é, e na China é isso. Eu acho uma falácia dizer que só a China tem trabalho escravo.
A China também não tem os piores salários do mundo, até porque se você for considerar o custo de vida na China para o que eles recebem e o poder de compra que esse salário dá. Tô falando assim, gente, né? Não entendo nada de economia nem índices econômicos, mas tô falando assim, das minhas colegas de trabalho que eu sabia quanto ganhava, e eu tô falando do que eu sei quanto é o custo da vida em Hangzhou, de aluguel, de comida, e, enfim, transporte. Então, o salário que você ganha, você consegue garantir um mínimo de subsistência. Começando que, por exemplo, o metrô, ele custa, a distância mais longa vai lhe custar R$2. Nossa. E o ônibus vai lhe custar menos de R$1, porque é 1 yuan, dá 50 centavos. Mas o que você ganhava, você conseguia se sustentar e guardar um pouco ou ia tudo nisso? Não, eu mantive uma estrutura de vida enxuta, né? Eles pagavam meu aluguel. Então, e o custo de vida era muito mais barato que no Brasil. Entendi. Muito mais. De alimentação, até restaurante, gente, que é isso? Aqui no Rio de Janeiro, se eu for para um aquilo, é o alface mais caro que eu como na vida, é no aquilo aqui no Rio de Janeiro. Né? Sim. Isso na China, só se eu for num restaurante, tipo, em Xangai, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo. E naqueles restaurantes super famosos, assim, que só dá, sabe? Se eu for, tipo, num lugar, não naquilo aqui na rua. O tiozinho da esquina. Sim, é que Xangai é o centro financeiro, né, da China, né? Então, é lá onde vai ter aqueles arranha-céus, tudo. Vai ser bem mais caro lá, com certeza. Já falamos bastante sobre economia, sobre política. Vamos falar sobre comida, porque é um assunto que me interessa. E aí? Como era pra você? Foi de boa se adaptar, porque muda, né? Muda, mas eu tive várias fases. Primeiro assim, quando eu estava viajando, cara, foi perrengue. Foi perrengue porque eu viajei por cidades menores, cidades não internacionais. Então, muitas vezes não tinha restaurante nem com cardápio em inglês. Ah, meu Deus. Caralho. E aí eu ia traduzir uns negócios que eu não sabia o que era. Ia na sorte. Eu não conseguia reconhecer aquilo ali. Eu não ficava sem querer pedir, então eu ficava sempre no mesmo. Se eu conseguisse ver o prato, eu identificasse que era porco, carne ou frango, aí eu ia para não arriscar muito. Normalmente era um arrozinho com a carne, alguma coisa assim. Mas eu também, quando eu tava viajando, um colega chinês me levou para um restaurante para comer iguarias chinesas. Nossa. E aí? Gente. E aí? Ele pediu tudo, né? Ele pediu tudo e eu ficava assim, não, é melhor você pedir porque eu nem consigo dar palpite aqui. E aí tem uns restaurantes, normalmente, que são conhecidos como hot pot. E aí, cara, ele pediu cérebro de porco. Estômago de porco, que é na Bahia a gente chama de bucho, né? Sim, bucho. A rã, que mais? Cara, vê umas coisas, enfim, vê pé de galinha. Gente, pé de galinha é tipo iguaria, é tipo petisco. Sério? Aqui você não pede batata frita, eles pedem pé de galinha. Mas era bom, pelo menos? Amarelinho compridinho. Eu não é cartilagem, não tem carne. Eu fico assim, gente, qual é o gosto? Eu não sei, não consigo. As meninas, quando eu ia com as minhas colegas de trabalho, a gente, enfim, ir pra restaurante é tipo... É uma das programações, né? A vida em torno da comida também na China, né? Tipo, as confraternizações, os negócios, tudo é em torno da comida. Socializar. A socialização em torno da comida. E aí, bom, eu fui pra esse negócio. Eu não dei conta. E aí, o que você faz? Eu fui comendo, eu fui experimentando. Mas assim, ele gastou uma fortuna e eu não consegui comer quase nada. Porque o cérebro, aí você, né, o hot pot, você recebe uma panela que você bota no meio da mesa, e ali que é o fogão, e aí você escolhe qual é o caldo, né, enfim, o brodo, tempero ali que vem, e aí a gente bota, que vem tudo cru, né? E aí coloca fresco, então coloca lá pra cozinhar. Ai, vem cru na mesa. Ai, meu Deus. É isso que dá mais impressão ainda. Que aflição. Você recebe um negocinho lá, assim, com 3 cérebros, assim, eu olhando assim, tipo, gente, esse negócio é cérebro mesmo? Eu falei, eu não posso nem olhar, como é que eu vou comer isso? A rã vem pulando na mesa. Gente, aí vem assim, vem inteirinha, assim, sabe? Só limpa, assim. Meu Deus. Senhora. E aí, eu experimentei, mas assim, não desceu. Mas é gostoso, é só porque a textura, ela é diferente. Eu falei, não, meu filho,
É tudo diferente pra mim. E eu não consigo conceber, a minha mente não consegue conceber, pensar que eu tenho um cérebro na boca. Não dá nem pra relaxar. É estranho. Tem também a casca da cobra, né? Que é o tambotiguara. Eu falei assim, não, uma coisa de cada vez. Eu acho que o cérebro, ele já esticou demais a minha corda. Esticou demais, minha corda é ótima. Mas tem o cheiro também do tempero, é uma coisa que eu não me conectava muito. Mas assim, o que eu fazia quando eu tava viajando? Eu sempre andava com banana, aveia e leite, que dizendo leite em caixinha. E aí, e tem água quente em todo canto, então já tiveram dias que era o meu almoço, o meu café da manhã, o meu almoço, porque eu não dava tempo de parar para procurar um restaurante para traduzir todo o cardápio para poder comer. Então eu tava sempre, né, correndo para conhecer os lugares, não sei o que. Então eu ficava, ou comprava, tipo, uns boxes que ele vende também, que é tipo macarrão instantâneo. O miojão. É o miojão, o que aí, tipo, meio que cuidava. Mas quando eu tava morando, tem alguns restaurantes que são os meus favoritos, que eu amo umas franquias de restaurantes que eles vendem um peixe, assim, eu não sei o nome, porque minhas amigas, né, que me apresentaram, me levavam para comer em vários restaurantes, então eu tinha alguns lugares que eu já sabia, e eu gostava, e tinha algumas comidas específicas que eu gostava muito. Mas eu, num segundo momento com as meninas, eu também provei de novo o cérebro de porco, mas não deu. Ai, gente, Mas, ó, eu também passo. Do jeito que você descreveu aí, eu tenho uma impressão do jeito que chega já, né? Já dá aquela má impressão. Mas, recentemente, por exemplo, eu quebrei uma barreira que eu me surpreendi e eu gostei pra caçamba. Era tipo, eu fui no restaurante siciliano e aí eles têm as iguarias também da Sicília aqui na Itália. E eu comi, por exemplo, o intestino, mas é de um jeito lá que visualmente não é feio. A famosa tripa, né? A tripa, é. Cara, era tão gostoso que eu fui, voltei e pedi um prato inteiro. E é uma coisa, por exemplo, da minha cultura, que eu nasci em São Paulo, não tenho nem contato com isso. Eu nasci no interior de São Paulo, mas não tinha contato com essas coisas, né? Porque tem gente ainda que tem contato, mas eu não tinha. Então, pra mim, foi uma barreira. Eu vi no prato da outra pessoa, pedi pra experimentar e comi. Então, tipo assim, eu gosto de experimentar, mas do jeito que você descreveu aí, com certeza já tá na mesma situação que você. Porque já não é apresentável. Tem algumas coisas. E o cheiro também, né? O cheiro. O cheiro. Tem uma coisa que, assim, vai nos centros, tipo, praça de alimentação em alguns lugares, e aí é sempre muita comida, né? E às vezes tem lá o frango assado ou pato, mas aí tem a cabeça. A gente também morre de impressão, assim, com cabeça de bicho. E eu também experimentei a sopa de pato. Tem gente que gosta, mas é isso. Eu acho que o visual, misturado com, às vezes, o meu paladar não se conecta, né? Não ressoa no meu paladar. Me dava aflição em alguns momentos. E o cheiro também me dava, assim, náusea. Enfim, não dava match. Tá, e o que deu match da comida? Teve alguma coisa? Peixe. Nossa, gente, peixe. E tem uma franquia que Iu, que chama. Todos os peixes que vêm com molho, todos eles são gostosos. Todos. Fica a dica. É bom, fica a dica. E tem um restaurante, é o Grandma, que é também uma rede que tem em vários cantos da China. E todas as comidas são maravilhosas. Eu gosto também. Mas a comida é isso. Mas a China também, gente, viver na China um ano me fez parar de comer carne. Então eu quase não comi. Eu nunca comprei carne na China. E quando eu comia carne era só quando eu ia comer fora com o pessoal. E aí não ia. Já é um rolê todo pra escolher comida. Ainda entrar com a restrição de carne, eu ficava assim: não, tá tudo bem. O que vocês pedirem, eu vou comer. E também porque eu queria experimentar, né? Sim. Mas aí eu parei de comer carne, porque eu ficava, gente, imagina. Praticamente a carne de vaca, ela vem do Brasil. E eu ficava, E aí eu ficava, meu Deus, como é que são essas condições para atravessar esses 2 oceanos? Sim. É longe. Aí depois eu ficava, gente, será que o processo de uma vaquinha, o processo natural, da natureza mesmo, de nascimento, crescimento, amadurecimento, até o abatimento, para atender o mercado interno do Brasil mais o externo, eu falei, que condições é que como é que é essa demanda aqui para essa demanda dos mercados chineses são dimensões absurdas. 1 bis. Sempre tem que lembrar que é 1 bis e ainda tem esse tempo de chegar lá. E aí eu falei, bom, isso aqui deve ter muitos processamentos, eu não sei, nunca estudei, mas eu fiquei falei, bom. Na dúvida,
Vamos Melhor comer não. vegetais. Na dúvida, eu não vou. Aí me abri pro tofu, me abri pra outras coisas na China. Foi aí que eu conheci o tofu. Nessa relação de amor, eu já vou unir o amor ao tofu. Conta. Ela tampou o rosto, gente. Ela tampou o rosto. Eu quero só ver se ela vai abrir o coração dela. E contar se ela realmente abriu o coração lá na China também. Por que ela se envergonhou? Não entendi. É aquele momento que a gente diz assim, ó, eu vou ali. Mais tarde eu volto. Mas e aí, se enroscou com o chinês? Jô, antes de você revelar isso, eu vou dar uma de João Kleber. Para. Para. Que é isso, Brasil? Antes de tudo, como que é o relacionamento chinês? Porque até onde eu ouvi falar, você confirma aí pra mim, tem negociação de casamento. Procede ou não? Tem, mas para falar disso a gente precisa lembrar, né, que o conceito de família da China, ele difere um pouco da gente. A vida do chinês, além de ser centrada neles, é também centrada na família, mas como um lugar de estrutura, como, né, um suporte. Então, a família, ela, para além desse romantismo hollywoodiano, de casar na igreja de branco, que é uma concepção nossa, né? Tá. Sim. Para além disso. Então, quando você constitui uma família, você está ali construindo uma base, né? Uma rede de apoio para a tua vida, para quando você não puder mais trabalhar. Então, ponto, desse lugar. E aí, a forma como vai se dar essas relações é de variadas formas, né? Muitos casamentos são arranjados. Eu sei que, pensando numa concepção, tipo assim, de feminismo ocidental, branco, traz esse lugar do que minhas escolhas, eu defino com quem, como, vou, isso e aquilo, beleza. Isso faz todo sentido para nossa realidade. Ok. Mas dentro da realidade chinesa, isso não necessariamente é um valor para as mulheres, escolher o seu parceiro. Porque tá dentro da tradição deles, né? Tá dentro da cultura, né? Porque eu nem falei nem tradição nem cultura, mas eu falaria que é a perspectiva de ver a vida. Certo. Lembrando que a família é a base. Você tá ali, é a base. Então, por exemplo, uma das minhas supervisoras, eu conto essa história no livro também, uma das minhas supervisoras, ela ficou só 3 meses. E quando ela começou a trabalhar, ela tinha me contado que os pais dela estavam procurando um pretendente para ela. Isso foi, tipo, no meu 2º mês, talvez, na China. E aí eu ainda tava super ocidentalizada, super Choque colonizada. atrás de choque. Eu, como assim? Seus pais estão se metendo na sua vida amorosa? Ai, nunca, que a minha mãe vai dizer com quem que eu vou casar. Toda desalinhada. E aí eu fui ouvindo ela falar, e ela começou a trazer assim, nossa, mas eu não tenho tempo, eu confio nos meus pais, eles vão escolher a pessoa mais adequada para mim, pessoa que vai me respeitar, pessoa que vai cuidar de mim. E eu não tenho tempo, Joana, eu trabalho muito. Gente. Então, em algum momento eu vou cuidar dos meus pais, eu vou ter filhos para cuidar de mim também. Entendi. Olha que interessante. Aí eu, eita. Aí eu fiquei assim, não. Não tinha A pensado. salvadora do Brasil, né? Que foi salvar nada, na verdade. Não é, gente. Não é. E aí a gente fica escolhendo, a gente pode escolher, aí fica escolhendo estar em relacionamentos abusivos. Escolhe errado no final. Escolhe tanto que escolhe errado. Qual melhor é o nosso, né? Tanto. E assim, a gente não escolhe, mas a gente tem essas questões morais pautadas no cristianismo que delimitam as nossas escolhas. Então, no fundo, não necessariamente é uma escolha real nossa. Sim. Só que dá uma... Esse negócio assim, você escolhe, mas bom, eu vou te dizer, eu vou construir sua subjetividade para você escolher com base naquilo que eu entendo que moralmente é o correto. Sim. Mais ou menos isso. E aí tem, né, essa perspectiva. E quando eu tava viajando, eu fui visitar, eu tava em Chengdu, e aí eu visitei tem algumas praças em cidades grandes que chamam People Square. Ok. Normalmente as praças têm o mesmo nome. E lá tava tendo essa feira de casamento.
eu não sei se fala feira de casamento, mas é o que dá pra traduzir. Que tem muitos pais, e aí sim, tem muitos cartazes espalhados com informações em relação à pessoa. E normalmente é assim, ó, informações sobre salário, qual é o cargo, qual é a família, o que é que gosta de fazer, a altura, o peso, enfim, né? Informações. Tá vendendo, né? Do tipo. Se colocando assim no. O que a gente faz também, né? É que a gente faz. Só que não de uma forma tão direta. Sim, não, sim, sabe, sim. né? Não, mas eu falo assim, a gente se vende o tempo todo, né? Coloca foto na rede social pra mostrar o corpo, não sei o que tem, mostra o que tem. Mostra carro. status Sim. também. É. Assim, no fundo, a gente faz tudo isso que os chineses fazem, assim, meio que de uma forma muito explícita, a gente faz de uma forma subjetiva. Sim, sim. A gente não pergunta quanto é que a pessoa ganha, mas a gente sabe mais ou menos em que lugar da pirâmide socioeconômica a pessoa está de acordo com o estilo de vida que ela tem e com vários elementos que dá para saber. Exatamente. Sim, exatamente. Porque isso também é importante, né? Dessa estrutura, né? Da nossa sociedade cristã. Sim. Então, tem isso, né? Aí os pais meio que conversam, negociam, e aí depois rola os dates, encontros. E aí essa minha supervisora também, os pais conseguiram um pretendente, que aí tem outra coisa, né? Que eu também ouvi das meninas lá, que era assim: algumas famílias preferem que os filhos se casem tendo eles da mesma cidade, a família da mesma cidade. Porque na hora que eles tiverem que voltar para cuidar dos pais, se estão em cidades diferentes, como é que fica essa logística? Sim. Ah, entendi. É tudo pensado. Sim, e muitas vezes, né, ainda existem muitas famílias que só tiveram um filho. Ainda resquícios, né, do período da política de um filho único, que não foi em todo o país, mas em Hangzhou, por exemplo, ainda tem resquícios disso. Então, é tudo muito estruturado e organizado para atender a demanda da forma que tem lá, né? Então tem esses lugares, né? E sim, realmente, eu lembro que ela falou assim: você tem namorada? Primeira pergunta, todo mundo lá me pergunta se eu tinha namorada ou se eu era casada. Eu falava que, né, quando eu falava que eu tava com 35 anos, elas me olhavam com o olho arregalado assim, né? Aí eu ficava: por que você não? Porque já tá velha, né, Joana? Já tá velha. Eu falei assim, gente. Sinceridade. Não, e tem uma coisa, é a sinceridade chinesa, gente. Sinceridade chinesa, eu não dava conta. Eu falava assim, gente, no meu país, a gente nunca diz uma coisa assim na cara da pessoa. A gente bota umas flores. Eu tive também que me acostumar com isso, né? Deles falarem as coisas na lata. E aí é isso. Então tem essa questão sim de... Não, essa cena foi muito engraçada, gente. Eu tinha uns números que ligavam pro meu número da China, ligava ali. Eu nunca atendia porque só falava em chinês, eu não entendo nada. Mas aí um belo dia eu tava no escritório e aí eu pedi para as meninas atenderem. Eu falei, meu número é novo, esse povo não para de me ligar. E aí quando ela atendeu, ela falou assim, era uma empresa oferecendo um pretendente pra dona do celular. Aí eu, oi? Gente, é um comércio. Caramba! Em muitas empresas, mas muitas empresas. E aí como é que eles fazem? Eles compram lista, porque todo canto você tem que cadastrar. O telefone na China é como se fosse o nosso CPF. Ok. Tá. Em todo canto você tem que cadastrar. Então, se você vai no spa, você cadastra no mercado, lojas de departamento, tudo. Então, eles compram essas informações dessas empresas, dessas lojas, desses estabelecimentos. Eles ligam oferecendo pretendente. Nossa! E é uma coisa mais prática, assim, sabe? Não que não tenha emoção, não que não tenha sentimentos, mas é uma coisa construída. Uhum. É prato que chega na sua porta, igual o produto da Amazon, né? Quase isso. Ela deu uma pensadinha. Aperta o botão, chega o pretendente em casa. Gente, assim, ó, de acordo com a minha cultura, eu não sei se eu dou conta disso. Né? As minhas colegas, por exemplo, não viam isso como uma forma negativa. Pelo contrário, elas se sentiam bem cuidadas. Sim, Você vê a percepção, né? Como é diferente. É uma outra percepção, realmente. Mas daí, você um dia, belo dia, você aceitou essa ligação? Você comprou na Amazon? Bateu na sua porta? Gente, não, é assim, ó. Não, quando eu tava viajando, eu conheci um chinês. E a gente se relacionou. Eu tenho uma coisa, né? Eu não sei se, por exemplo, eu daria conta de um relacionamento com o chinês em função da diferença cultural. Tá. Mas ele era uma pessoa que tinha morado nos Estados Unidos, por exemplo, tinha feito mestrado, tinha trabalhado, né? Era uma pessoa, assim, né, dos seus lugares de privilégios dentro da pirâmide de privilégios
da China. Então, tinha algo que me conectava com ele, que era o que ressoava com base naquilo que era as minhas referências, né? E sim, a gente se relacionou. Foi assim, a gente se relacionou logo nos meus primeiros dias na China. Aí rolou uma química, uma relação assim muito... Me ensina até hoje essa relação. Sério? Essa relação me ensina hoje. Que da hora. Até hoje. E muito do que eu consegui compreender da China foi através da nossa relação, dele me explicando e eu observando ele, né? Que legal. Era a China do meu lado, personalizada. Personificada. É uma imersão e tanto, né? Aí a gente se encontrou, aí depois eu fiz, né? Eu fiquei, era ficar 3 dias lá em Xangai, acabei ficando quase 9 dias em Xangai. Uma semana, talvez, nem lembro. Depois eu continuei a viagem, ainda fui pro Tibete, aí eu ia viajar pelo norte, eu meio que suspendi essa viagem pelo norte. Voltei pra Xangai pra gente passar mais um período junto. Amor. Aí a gente viajou lá, e aí depois eu segui viagem, que eu fiz Mongólia, Rússia. Aí ele também tinha planos pra ir pra Copa do Mundo. E aí a gente se encontrou na Rússia de novo. Caralho. E aí, depois, quando eu volto pra China pra trabalhar, 6 meses depois, a gente ainda se encontra novamente. Depois a gente não se encontrou mais. Mas a gente mantém contato, né? E até hoje, o aprendizado dessa relação reverbera em mim e nele também. E tem futuro essa relação, será? Eu não sei. Eu nem vou falar que não, nem que sim, eu nem sei. A conversa, ela não tem fim, né? Só que é isso, fisicamente separado. Mas eu não sei, assim, gente, como é que eu lidaria com essas diferenças culturais. Eu acho que mais por mim do que necessariamente por ele, sabe? Nem sei se ele também tá afim de namorar, né? Ou de ter um relacionamento com o ocidental. Mas pra você, o que você acha que pesa, assim, das diferenças culturais? Bom, eu acho que tem uma coisa que é a demonstração de carinho. Eu sou baiana, gente. Dá um cheiro, ela gosta de dar um cheiro. Amigo, né? A forma de demonstração de carinho é diferente. Eu vou falar uma coisa, eu me sentia, por exemplo, muito mais respeitada por ele do que lembrando dos meus relacionamentos com os homens brasileiros. Entendi. Porque eu não era um objeto, uma mulher que às vezes, muitas vezes é um objeto, né? Muito sexualizada, e muito pra esse lugar de subalternidade, né? Que, enfim, essas questões da masculinidade, do machismo, e traz e coloca a gente nesse lugar nas relações. Eu não sentia isso, por exemplo, na minha relação com ele. É um homem, então sempre tem resquícios, né? Não tem jeito. Sim. Mas a origem. Desculpa aí, viu, Marcos? Desculpa aí. Eu entendo. A gente tem que falar. Sim, eu entendo. Porque não tem jeito, gente. Homem é isso, né? Eu sei, eu sou homem, eu sei como funciona. Pois é. Mas eu senti, assim, um respeito e uma demonstração de carinho diferente. E pra mim era muito desafio lidar com isso em relação à expectativa que eu tinha do carinho que eu queria receber. Então, por exemplo, pra mim era uma coisa que eu sempre questionava pra ele. Mas por que mesmo que a gente não pode ficar muito tempo abraçado? Ele, porque você tá falando, eu tô te ouvindo. Eu falei, tá, mas a gente pode conversar abraçado. Sem problema. Ele, mas isso não é uma falta de respeito, não? Porque quando a gente conversa, a gente olha no olho da pessoa. Caramba. Eu olhava assim, tipo... Pior que ele tem razão, mas é que... Queria um abraço. Eu conversa abraçada. Mas ó, eu ia chutar, rola também essa questão de às vezes demonstrar carinho com presentes, porque você falou como tem esse negócio presente do trabalho, do dinheiro, eles também demonstram carinho com presentes, coisas assim? Por exemplo, eu não precisava me preocupar com nada. Ele, por exemplo, foi uma das pessoas que me ajudou no início da viagem, eu organizar minha viagem inteira. Tentou comigo, assim, resolveu 90% da minha vida na China. Tava sempre ali te assessorando. E aí ele tinha essa preocupação, por exemplo, quando ele acordava, ele perguntava assim, nossa, você dormiu bem, né? Um cuidado de acordar primeiro, não me acordar. E preparar o café da manhã, e perguntar, e nunca decidir por mim, sempre perguntar o que eu quero fazer, como é que eu sinto de fazer. Olha que legal. Não tomar decisões unilaterais, de sempre perguntar quais são os limites, sempre perguntar se poderia fazer isso, se era uma falta de respeito para mim. Por exemplo, ele considerava sempre muito mais essa questão do respeito do que eu. Olha só. Tinha coisas que eu nunca parava para me perguntar, assim, sabe? Sei lá, por exemplo, ele ia trocar de roupa
E aí ele entrava no banheiro e eu falava assim, tipo, não, mas você pode trocar de roupa na minha frente. Eu perguntei, mas por que você não trocou de roupa na minha frente? Aí ele falava assim, não é falta de respeito não, eu ficar, tipo, pelado na sua frente, na frente de uma mulher. Você não se sentir confortável com isso. Caramba. Aí eu acho isso um cuidado, porque e se fosse uma mulher, pra mim não era uma questão, mas e se fosse uma questão? Ele não naturalizava uma coisa que eu naturalizo. Então tiveram vários momentos assim, sabe? Desse cuidado, e aí eu percebi assim um carinho nesse lugar. Mas eu sentia falta, né? Enfim, a pessoa é baiana, eu gosto do chameio do grude. Uhum. Do grude, eu acho que... Não é nem afeto, gente. É grude mesmo. É o grude. É o grude. E aí entra o excesso da badé, negócio de ficar tocando o tempo inteiro. Tem que pôr a mão, né? Tem que colocar a mão, tem que tocar. Será que a gente é baiano? Vocês são assim também? Sim. A gente é muito grude. Então, mas até viajando, sei lá, a gente tá num museu, a gente tem que pôr a mão nas coisas, sabe? Que essa ânsia de, olha a textura disso, encosta a mão. Não, mas acho que é meio que é engraçado. Não, é isso. que ela tá falando, eu acho engraçado, porque às vezes eu tá no supermercado, o Mac tá longe, assim, daqui a pouco ele volta e me abraça do nada dentro do supermercado. Isso! Ele aí, eu tô com saudade. É isso. Não é, acho que a palavra não é afeto. É grude. Não é demonstração de carinho. É o grude. A gente é muito grudento. Sim. Aqui no Brasil, a chance do brasileiro ser grudento é muito alta, Sim. entendeu? É verdade. Então, eu senti assim, ele não, em público, então. Teve uma vez que eu perguntei, eu tava na Rússia, né? Eu falei assim pra ele. Falei, tudo bem que na China você não vai ver casais dando beijo de língua na rua, nem se pegando na rua, nada disso, né? Uhum. Às vezes mãos dadas, assim, é diferente. Ele tava na Rússia e era eu sempre que pegava na mão dele. Aí teve uma vez que ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta? Ele, claro, pega na minha mão quando a gente tá na rua. Aí ele, pega o seu, não pega nada. Olha, todas as vezes que a gente tava de mão dada, fui eu que peguei na sua mão. Ele não tinha nem se tocado. Aí eu fiquei assim, tipo, porque isso pra mim pega. É uma questão pra Isso não você. pega pra ele, E ele ficava assim, tipo, mas eu não tô entendendo. É muito louco isso, né? Porque pra você ver uma quebra de cultura, né? A diferença. Realmente seria... É um obstáculo, né? Nada que você não possa fazer ele aprender e tal. Tipo, e se realmente as duas pessoas se gostam, cada um tá disposto a aprender e ceder um pouquinho de cada lado, né? Mas eu vejo uma dificuldade muito grande você se relacionar com uma outra cultura. Por exemplo, alguns brasileiros que eu conheço aqui que têm esposas italianas, e olha que é italiano, não é cultura tão diferente. Já tem dificuldades porque as mulheres italianas são muito diferentes das mulheres brasileiras. Então tem esse choque de cultura. Imagina você do outro lado, lá com a galera que tem é tudo diferente, então é muito difícil mesmo. É verdade. Você lá no centro do mundo e... Eu no centro deste planeta Terra, gente. Olha, se for deixar, a gente tem papo pra mais de metro aqui. E é com o centro do mundo que eu vou encerrar esse bate-papo. Já fazendo um convite pra Jô de quando ela quiser, as portas aqui do ViajaCast estão abertas pra ela. Ela é sempre muito bem-vinda. Agradeço o convite, gente. Que papo gostoso. Deu até saudade da China, né? É, da China ou do chinês? Os dois. Mas tem que ser grudado. Senão, Tem que ser grudado. Se ele não me der a mão, não vale. Tem que ter uns combinados. Esse relacionamento aí, né, ninguém sabe como é que vai ser, mas tem que ter uns combinados. Mas é que eu acho que não. Eu acho que virou uma relação de amizade, assim, né? Muito bonita, inclusive. Jô, mas antes da gente falar tchau, fala pra gente. Você vai voltar pra China? Pretendo voltar pra China, não sei quando. Pra quem não sabe, gente, eu vim pro Brasil de férias. E no dia que tinha meu voo de volta, né? A pandemia estourou na China, oficialmente. E aí os voos foram cancelados. Fiquei nesse negócio de marca, remarca, até que a China fechou fronteira. E aí eu não voltei mais. Fiquei com parte das coisas lá. O apartamento consegui transferir para uma outra pessoa para pagar o aluguel, mas minhas coisas continuam lá. Eu estou aqui no Brasil até hoje, vai fazer 1 ano e meio já, né? Mais de 1 ano e meio. Tempo voa. E aí, sem previsão da China voltar também, né? Então eu tô meio que assim, bom, voltar pra China com certeza, até porque eu não encerrei ciclo na China, não me despedi das pessoas, tô com minhas coisas lá, com certeza. Não sei em que condições, não sei como, quando, por quanto tempo, mas com certeza voltar pra China, porque eu tenho um carinho muito grande pelo país e pelas pessoas.
Que da hora. Muito obrigado, Jô, por compartilhar com a gente as suas histórias. E aí a gente vai marcar um outro pra gente conversar mais, porque, porra, passou 1h30, a gente nem viu. Não, nem vimos. Gente, nossa, muito rápido, né? É isso, gente. E aí eu tô lançando o livro, né? Trazendo aí algumas dessas histórias no livro. Vou divulgar nas redes sociais quando vier o lançamento. O livro tá pronto, ele tá agora em processo de revisão textual, diagramação, né? Depois a impressão, até chegar na mão de todos vocês que estão aí ouvindo. Comprem o livro tá assim, tem muitas coisas, mas, nossa, tem coisas até que eu falei aqui, deixei de fora, e tem coisas que eu não falei que tá lá. Ah, mas com certeza, em 1h30 não dá tempo de contar tudo, não. Jô, pra quem quiser te encontrar em rede social, te acha como? Registros da Jô, lá no Instagram. Gente, entra vai lá. estar aqui na descrição também. E se você estiver ouvindo, ela já tiver publicado, ela já me mandou o link, também vai estar aqui na descrição. Se não, você vai lá na rede social dela e enche o saco dela. Fala, Jô, o livro, Jô! Tô esperando! Temos um programa. Temos um programa. Muito obrigado, galera. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente! Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio, então compartilhe agora mesmo com essa pessoa. Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes. Este podcast foi editado por Play Áudios.